Glória a Deus, irmãos. Paz seja com todos esse dia abençoado. Agradeço a Deus pela sua vida, por você estar ouvindo essa mensagem, porque se você está ouvindo essa mensagem até aqui, Deus, Ele te sustentou, Ele te carregou, e nós ficamos felizes quando ouvimos a palavra de Deus e ela entra em nossos corações e muda a nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala que Moisés, quando ele sai ali do Egito com o seu povo hebreu, a Bíblia nos fala que eles caminham, e quando eles chegam então diante daquele mar enorme, aquele mar grande, e a Bíblia nos fala que eles olham para um lado, é areia, olham para o outro também, é areia, olha para trás, é aquele deserto com soldados vindo atrás para matá-los. E a Bíblia então diz que Moisés, ele olha para o céu e fala: Senhor, e agora? Como é que nós iremos fazer aqui neste lugar? E a Bíblia diz que Moisés, ele toca nas águas, aquele mar é aberto, e que Moisés diz para o povo: marche, vamos andar rápido, porque senão nós iremos morrer. Aquele povo passa então correndo, atravessa ali o mar com os pés secos, e que quando aqueles soldados, eles tentam entrar no meio do mar também, aquele mar se fecha e destrói aqueles homens. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito conhecida no mundo, tanto o evangelho como não. Eu sei que alguém já assistiu filmes de Moisés e tem visto o mar abrindo e viu aquilo como um filme, ou ouviu alguém pregando sobre o mar e falou sobre Moisés. Irmãos, quando nós na nossa vida não achamos saída, quando nós não achamos uma solução para a nossa história, claro que a nossa fé em Deus, muitas das vezes, ela é tocada, porque a gente entrega um projeto nas mãos de Deus, a gente entrega uma situação nas mãos de Deus, uma porta fechada, ou às vezes uma doença, nós entregamos para Jesus. E muitas das vezes, quando aquele milagre não acontece na hora que a gente quer, às vezes a gente fala assim: não dá mais. Uns abandonam a fé, outros se entristecem porque não chegou onde queria, não teve aquilo que pediu, e muitas das vezes se frustram. Quando o mar está diante de nós, a gente não tem saída. Deus pediu uma coisa simples. Ele diz: toca nas águas. E isso é uma coisa muitas das vezes difícil para nós, uma coisa simples que muitas das vezes Deus nos pede, que é a obediência, e nós não conseguimos cumprir isso. Se nós formos observar bem, tem pessoas que querem tudo na mão, na hora, do jeito que quer, e as coisas com Deus não funcionam dessa forma. Deus, ele tem o tempo dele de trabalhar, ele tem o tempo dele de agir, ele tem o tempo dele de entregar nas mãos daquela pessoa a bênção que ela pediu. Mas tudo isso tem um processo, e a gente não tem paciência de esperar esse processo. A gente não tem paciência, a gente fala assim: eu quero isso para ontem. Mas com Deus não é assim que funciona. Deus, ele prepara tudo primeiro para te abençoar.
E muitas das vezes também nós não observamos que quando aquele mar ele se abre, Deus não pegou aquelas pessoas com a palma da mão e colocou elas do outro lado. Porque se ele fosse fazer isso, não precisava nem dele abrir o mar. Ele transportava aquelas pessoas de um lado para o outro e pronto. E na nossa vida é a mesma coisa. Tem coisas que Deus deixou para eu e você fazer. Tem coisas que é Ele que vai fazer. Quando o homem não pode fazer, Deus Ele faz. Quando é uma doença incurável, quando é uma doença que não tem mais cura, quando é uma coisa que não é para o homem, Deus entra. Porque abrir mar, o homem não tem capacidade para isso, Deus tem. Ali Deus fez. Mas atravessar, Deus Ele deu pernas para aquelas pessoas andarem, já não era com Deus mais. Se aqueles soldados chegassem naquela hora ali e matassem todo aquele povo, a parte de Deus Ele fez, Ele abriu o mar. E aquele povo estaria errado, porque não atravessou aquele mar que Deus abriu. Deus muitas das vezes nos dá estratégias, Ele abre algumas portas. Quantas pessoas que Deus abriu portas de emprego para aquela pessoa, e aquela pessoa então, ela jogou o emprego fora, porque não chega na hora, porque desobedece, porque não faz aquilo que tem que fazer com excelência, e às vezes perde o emprego, porque não era de Deus, de forma nenhuma. Se nós formos pensar assim, quem é que quer ir trabalhar na verdade? Ninguém. Não é bom ficar dentro de casa, comendo uma pipoca, às vezes assistindo alguma coisa, ou então está deitado relaxando, ou então está numa cachoeira. Todo mundo queria isso, mas nós temos que entender que o sofrimento, as dificuldades, isso aí vai ser normal. E muitas das vezes nós falamos disso, porque não era de ser, porque não era de Deus isso. E muitas das vezes Deus nos abençoa tanto, nos dando uma porta de emprego para a gente começar a nossa vida, e às vezes lá dentro Ele vai abençoar para que possamos crescer, mas muitas das vezes nós jogamos fora também. E tem pessoas que é desse jeito, quer que Deus abra o mar e ainda atravessa aquela pessoa. Isso não vai acontecer. Deus deixou coisas para mim e para você fazer. Que coisas são essas? É cumprir com os nossos horários, cumprir com as nossas obrigações, pagar nossas dívidas. Quando for gastar, gasta aquilo que você tem. Quantas pessoas estão atoladas em cartão de crédito, endividadas, porque ganha R$1.000, quer gastar 2. Às vezes quer ir longe e não tem condições, e acaba se endividando, culpando Deus, culpando todo mundo, e essa dívida vai fraquejando aquela pessoa. Quando pensa que não, aquela pessoa já está destruída. Portanto, pense nisso. Tem coisas que Deus deixou para nós cumprir aqui na terra. Nós construir, comprar um lote, construir uma casa, comprar um carro, tirar uma habilitação, tomar banho, escovar dente, tudo isso é nós aqui na terra que temos que fazer. Deus não vai descer do céu para lavar seu cabelo, para escovar seu dente, para colocar comida na sua boca. Deus não vai fazer isso. Deus, Ele deixou tarefas para mim e para você fazer, e deixou milagres que só Ele pode fazer. Portanto, toda oportunidade que Deus te der, toda chance que Deus abrir na sua vida para você, toda vez que Deus abrir esse mar na sua vida do desemprego, da fome, do desespero, da tristeza, quando Deus abrir esse mar, agarre-se a essa oportunidade, faça a sua parte, caminhe também, levanta, corre atrás, luta. E Deus, Ele faz o milagre, Ele abre portas, Ele cura feridas, Ele faz o impossível acontecer. Mas faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Guarde sua palavra no teu coração, compartilhe com quem você ama. Creia que quando você faz, Deus faz para você também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
Um forte abraço, um ótimo dia.